senhoras e senhores, estamos começando o nosso podcast De Frente com a Amelie. E hoje, de frente com a Alice Calisto, a nossa psicóloga, que vai falar tudo, vai desvendar os mistérios da mente hoje aqui para todos nós. Tudo bem? Alice, conte aí um pouquinho de você. Quem é você? Olha que pergunta logo de imediato, né? Se for para falar de popular, quem eu seria? Agora, como você apresentou, eu sou Alice Calisto. Sou, além de ser uma pessoa, a minha profissão hoje, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta, eu trabalho com avaliação psicológica, trabalho com pacientes com transtornos alimentares, compulsão, emagrecimento saudável, né? Pessoas que estão em processo de vasectomia, dependências emocionais, ansiedade, a psicologia em geral, né? E agora, quando você pergunta quem sou eu digo que eu ainda estou em processo de transformação e me conhecendo a cada momento, né? Cada dia eu estou tentando me conhecer um pouquinho mais, me superar mais, descobrir o que eu ainda quero em mim e o que eu não quero em mim. Então, cada momento está sendo uma descoberta para poder te dizer quem eu sou. Mas eu não posso deixar de dizer que eu sou uma mulher, mãe, filha, amiga, moleca. Essa também sou eu. E para continuar sabendo quem é a Alice, nós vamos aqui apresentar um vídeo dela como criadora de conteúdos digitais. Roda VT! Oi, gente! Hoje é um dia diferente para mim. Hoje começa uma jornada de produção de conteúdo por aqui. E para quem não sabe, eu tenho algumas barreiras em me colocar diante das câmeras. Bom, o dia começou normal aqui pelo São Domingos, com minha agenda de atendimentos. No final do dia, eu tinha horário marcado com minha equipe para gravarmos os conteúdos para o meu perfil. E nada melhor do que já começar o primeiro conteúdo partilhando com vocês como tem sido para mim. E para você? Não gostei. Se eu errar, eu posso continuar? Então, para mim está sendo muito novo tudo isso, porque eu sempre tive barreiras com câmeras, essa dificuldade. O que tem me ajudado para conseguir chegar onde eu cheguei hoje e fazer essa gravação. Primeiro é a terapia. A terapia tem sido crucial para que eu possa me conhecer mais, para que eu possa perceber essa fragilidade, tentar compreender de onde vem esse medo, quem sabe, de exposição, criar um significado para aquilo. Por que é que eu estou fazendo isso? Para quê? Aonde eu quero chegar? Fazer com que aquele significado ele seja importante, a um ponto que a minha dificuldade, a minha limitação, essa barreira, seja pequeno, perto do sentido que eu estou dando para aquilo. Então, também tem sido muito importante, fica até como dica. A questão, acho que é dar o primeiro passo. Se eu não der o primeiro passo, eu não vou começar a praticar e eu entendo e compreendo que a prática, ela gera confiança. Dá o primeiro passo. Eu ainda tô nervosa, eu tô falando aqui contigo, eu tô nervosa, né? Tô gelada, taquicardia, começo a esquecer, será que eu sei, será que eu não sei? Mas dar o primeiro passo faz eu compreender que eu consigo, mesmo que sejam passos pequenos e simples. E aí a gente enfrenta e entende que a barreira, ela pode continuar, os medos, eles são cruciais na nossa vida, eles são importantes para que a gente possa conseguir enfrentá-los e superá-los. E quando a gente começa a enfrentar, o que eu estou fazendo agora? Eu estou enfrentando e dando esse primeiro passo e o gostinho que tem depois de ver, poxa, consegui, mesmo nervosa, mas eu fui lá, consegui, faz a diferença. E para você, como tem sido dar esse primeiro passo? Conta para mim. Uma salva de palmas para a superação desse desafio de vencer as câmeras, né? Às vezes as câmeras se mostram como, às vezes, um bicho de 7 cabeças, né? A gente tem medo de enfrentar a câmera, sim, porque a câmera é o olho do outro, né? O olho do outro, ou de muitos outros, sobre a gente. Para comemorar estes que estão aqui hoje, a gente vai começar aqui com um brinde. Esse claro. Brinde é para homenagear a vinda da Alice Calisto aqui no nosso programa. Agora vamos brindar a esse sucesso, a esse momento. Um brinde. Vida! A vida, é isso mesmo. E aos primeiros passos que a gente dá, né? Ao primeiro passo. Isso, que o resto vai acontecendo. E o segundo, e terceiro e quarto. Isso. Vamos lá, Alice. Nesse vídeo, você falou da importância de dar o primeiro passo, né? Da importância de seguir com o sonho, e da dificuldade que a gente tem quando a gente se propõe a algo novo. Acho que todo mundo já em algum momento
tentou fazer algo novo e essa sensação dessa taquicardia. Eu, por exemplo, no podcast, nesse momento, embora eu tenha experiência como jornalista, é impossível eu não ter taquicardia, boca seca, fica todos aqueles sintomas. Nós temos medo do desconhecido, isso é algo nosso, né? A gente vai... Criancinha vai aprendendo as coisas, a criança é mais ousada e ela vai aprendendo o que pode, o que não pode, vai primeiro pelas figuras de autoridade e no decorrer da vida vai ficando essas programações. E muitas vezes a gente já se acostuma com o que a gente já sabe e a gente fica com medo de ver o novo. Né? A gente fica com medo de fracassos, a gente fica com medo desses erros, a gente fica com medo de decepcionar o outro, de não ser aceito, de ficar com vontade de se arrepender e voltar para trás, né? Então, o medo do arriscar, né? E de como vai ser se eu arriscar. Então, hoje, as pessoas têm muitas preocupações antecipatórias. E, às vezes, essas antecipações e essas emoções, pensamentos, elas acabam, cada pessoa é uma pessoa, sempre eu gosto de deixar isso claro, né? Elas acabam se paralisando e preferem ficar onde estão. Mesmo que, muitas vezes, aquela situação não seja confortável, não esteja fazendo ela feliz. E aí, o dar o passo faz tanto a primeira e grande diferença. Porque aí mostra que aquela emoção, ou aquela dificuldade, ou aquele medo não consegue me paralisar tanto assim. Né? Eu também estou aqui com a mão gelada. Né? Eu continuo. E isso eu ainda sinto, claro que eu sinto. Eu possivelmente sempre vá sentir. Mas hoje eu já consigo perceber, de estar praticando, que esse medo não me paralisa, essa barreira não me paralisa. Eu sei dar os passos. E quando a gente começa a dar os passos, a gente começa a descobrir onde a gente quer chegar. E começa a olhar os objetivos. E existe uma ferramenta, uma dica para dar esse primeiro... Eu sei que é dar o primeiro passo, né? Você falou. Sim. O importante é dar o primeiro passo. Mas muitas vezes a pessoa não consegue dar o primeiro passo. Ela quer muito, ela tem vontade. E na hora que ela chega ali, ela recua. Como psicóloga, um cliente, o paciente chega, doutora, eu não consigo, o que de imediato assim se diz pra ele? Eu tenho muito cuidado quando eu dou dicas generalizadas. Essa era uma das coisas que eu tinha medo de entrar em rede social, em criar conteúdo, porque o ser humano ele é único. Então o primeiro passo é entender que você é único, que o que eu deu certo pra Amelie pode ser que não dê certo pra mim. Pode ser que não dê certo para você. Então, o primeiro passo é entender isso. O outro conseguiu, mas muitas vezes, assim, eu não sou assim. Então, assim, eu tenho um pouco de resistência em falar o que é que eu posso dar como fórmula. Mas o que eu digo? A terapia, ela te ajuda a você parar para se olhar, e aí esse é um dos primeiros passos, para você poder compreender o porquê que eu tenho medo de dar esse passo. Por que eu tenho medo de sair dessa zona que eu estou, que muitas vezes não me faz feliz, ou porque eu tenho medo de entrar naquela, né? Então, reconhecer um pouco, parar para perceber. É da minha história? Foi o que aconteceu? São as programações neurais que me ensinou isso? Meu subconsciente, ele acaba me travando, né? Acaba que eu fui ensinada assim, não, fica certo, fica quieto, é melhor assim, porque assim você sabe. Então, o primeiro passo é parar para se reconhecer. Reconhecer essa fragilidade. E uma outra dica, reconhecer não potencializando o que te trava, mas reconhecer sabendo que existe outras coisas. Porque se você só para ver o que te paralisa, você acaba intensificando o que te faz mal e esquecendo o que pode te fazer bem. Entendi. Por exemplo, primeira coisa é esse autoconhecimento. Então, você como psicóloga vai induzir o paciente a se entender, a saber por que aquilo está travando ele. E ao saber por quê, se ele encontra bloqueios, limitações que, é porque eu não sou organizado, por exemplo. Se ele encontrar uma coisa assim, e é por isso que eu não dou o primeiro passo. O que você está me dizendo é que ele não pode se fixar nessa limitação. Aí ele fala a frase, eu não sou organizado. Né? A gente vai tentar, em que você não é organizado? Vamos tentar organizar o que você quer organizar? Vamos dar sentido a essa organização? Se você se organizar, aonde você vai conseguir chegar? Vamos fazer você ter gozo por aquilo, significado naquele caminhar, mas também onde você quer chegar.
para que você possa tentar agora organizar. E a gente vai, tipo, posso dizer como a gente estivesse desconstruindo e tentando construir, ressignificar novamente. Vamos tentar. E também fazer com que ele veja que às vezes a pessoa fala, eu quero, mas eu sou desorganizado. E às vezes ele tem um ganho secundário sendo desorganizado. Olha, ele que ganha coisa assim boa. também. Então é muito mais fácil eu também não sair disso, porque se eu não saio disso, eu também tenho algo que eu ganho assim. Entendi. Esse ganho não é para o mundo, esse ganho é para ele. Isso. Então, às vezes, assim, eu não quero ser organizado, porque ser organizado acaba fazendo com que eu tome a independência da minha vida, que eu seja responsável pelos meus atos, que eu entendo que eu que faço isso. Então, quando às vezes eu tô jogando, tá? Sim. Então, às vezes, quando o paciente ele chega como desorganizado, que a gente não sabe nem do que, mas ele ele sendo desorganizado, mamãe arruma pra mim, minha esposa arruma pra mim, outra pessoa resolve pra mim, e eu não preciso parar pra fazer. Então é um ganho secundário. Sim. E se Entendeu? ninguém arruma pra ele? Se ele mora sozinho e mesmo assim sofre dessa perturbação? Não, eu dei um exemplo, mas a gente precisa entender o que seria ser a organização dele. O que seria ser organizado pra você? Ser organizado pode ser de organizar um lugar. Pode ser de objetos, organizado, mental. pode ser do pensamento. Então eu preciso compreender o que seja. Às vezes a gente se acostuma a se colocar no papel também. E aí é como eu te digo, é muito mais fácil a gente ficar, mesmo que seja uma situação que não seja boa, ficar naquela situação que pelo menos eu já sei como é. E eu tenho medo de ver o novo. Porque se eu viver o novo, eu não sei o que é o novo. Eu não sei o que ele me espera. Eu não sei como eu serei com ele. Então a gente precisa conhecer como é que aquela pessoa tem para vivenciar esse novo. Isso seria uma característica da mente de resistir ao novo? Sim. Eu estou perguntando porque eu li uma vez. Sim. Eu leio muito sobre essa questão mental e eu li uma vez que a mente ela tem o instinto da preservação, da proteção, e aí ela muitas vezes resiste a algo novo por instinto. Sim. Nossa mente, ela maravilhosa, né? Então, assim, ela foi criada para nos proteger, para fugir de toda situação de aversão, de frustração e para sobreviver. E aí, quando pequenininho, a gente vai aprendendo o que é, né? E é como se fossem umas programações, vão criando ramificações do que faz sentido para ela. Então, a mente, e a gente fosse falar sobre, assim, falar detalhadamente, a gente ia ficar num programa só para isso. Mas o subconsciente, por exemplo, ele guarda as memórias antigas. A mente, ela grava o que já teve. Então, se você tentou um novo lá criancinha, e seu pai e sua mãe lhe corrigiu, lhe disse que não era certo, você viu que não deu certo, na escola todo mundo riu de você quando você foi à frente, você começa a guardar essas lembranças e essas emoções com esse significativo. E aí no decorrer da sua vida vai tendo situações que você acaba voltando àquela lembrança e aquele sentimento, e aí ela vai guardando assim, e aí a mente ela tendencia a levar você para o que ela já sabe. Porque nossa mente... Baseado nas experiências anteriores. Do que a gente viveu. Tipo assim, não deu certo isso. aqui, então ela fica reproduzindo aquilo. É como se ela ficasse te dizendo, olha, não vai dar certo porque já tem esse registro aqui. Viu como você sempre faz errado? Não tente, não vai dar certo. Viu como... Aí se você tenta fazer alguma coisa nova agora e todo mundo diz pra você não fazer. Aí você faz. Aí quando não começa dando certo, às vezes até pode ser que dê certo se você persistir. E aí quando você se depara diante de uma limitação ou uma dificuldade sua, ou diante um não, ou uma não aceitação, você lembra às vezes que as pessoas disseram, não, viu que eu disse que não vai dar certo? Eu disse que você não pode mais errar, eu digo que você não pode mais fazer isso. E aí a tendência da pessoa é muitas vezes deixar. Por isso que eu digo, o medo ele não pode te sugar, as barreiras elas não podem te sugar, a ansiedade ela não pode te paralisar, entendeu? Acaba que em vez de você usar as emoções, porque elas também são necessárias, para um ponto positivo para você, você acaba fortalecendo, reforçando a tua história de vida. Fica como a gente chama muitas vezes de crenças limitantes. Você acredita que é isso e pronto, e essa crença te limita a dar passos. Então, é
eu digo que a terapia ela é muito importante para isso, para que você entenda quem você é, qual o seu contexto, como é a história de vida que você tem, né? Então, às vezes eu fico muito preocupado quando eu digo vá em frente, mas eu tento generalizar o outro, porque cada história de vida é única. Você pode ter irmão, irmã, a sua mãe pode estar criando da mesma maneira, mas cada fala, a sua mãe chega e fala uma coisa, mas aquela fala dela, ela vai mexer em você de uma maneira e eu que sou sua irmã em outra. Então, às vezes que a gente pode viver a mesma coisa, mas para cada pessoa vai ficar um impacto e vai gerar algo. E a mente dela é uma das que vai comandar tudo isso. E aí, então, a nossa mente aprendeu a ser negativa. A gente pode tentar ensiná-la a ver que ela não é tão negativa, ela pode superar e ver o lado positivo também. E começar aí. E aí, quando ela começa aí, ela começa a praticar. E essa prática é um hábito, uma vai mudança, virando confiança. Né? Isso. São pequenos hábitos que vai gerando uma mudança de hábito. Eu diria que são pequenas ações, né? São ações que vão se transformar em hábito. Que vão gerando comportamentos que você vê que você consegue, mesmo sentindo as dificuldades, e que vai se tornando hábito. Doutora, pode se servir. Nós temos Obrigada. aí bolinho de queijo. No vinho que tá maravilhoso. Temos aqui, para esse papo ficar mais à vontade, porque papo cabeça dá fome, né? Então, por favor. Obrigada. Por favor, fique à vontade, doutora. Hoje nós estamos aqui desvendando os mistérios da mente, falando sobre limitações que podem nos impedir de ir avante. Não perca, esse episódio está muito interessante. É bem isso mesmo. Eu tive dificuldade, né? Eu tinha barreiras com a rede social. Tinha barreiras pessoais minhas e tinha barreiras com a câmera também. E tinham barreiras por significados, resistências, né? E essa ideia de se tornar criadora de conteúdos foi por quê? De onde ela partiu? Foi desse, eu quero vencer essa limitação? Bom, sempre os pacientes me cobravam, né? Eu procuro a senhora, não acha? E eu sempre na terapeuta. E em um curso lá em São Paulo que eu fiz, eles me chamaram e disseram, poxa, você ficou em uma ótima colocação. Você tem muitos cursos, muitas vivências, mas a gente procurou você e a gente não achou. Né? E aí, eu juntou com o que os pacientes me diziam, aonde eu quero chegar, o objetivo também que eu quero chegar, e o que foi instalo, essa hipnoterapia, esse momento no curso lá. E eu disse, o que te impede? Aí eu fui dar os motivos que me impediam. Eles, mas será que isso não é uma desculpa para você não tentar? E quantas pessoas você pode ajudar justamente fazendo o contrário? Por exemplo, eu ficava preocupada em entrar em rede social e mostrar uma coisa que eu não sou. E me perder. E aí, como eles mostraram, você pode entrar em rede social e ser sempre você mesma. Não se perca. E aí é um desafio para poder mostrar para o outro também. Porque muita gente hoje entra em rede social e se adapta para ser igual ao outro. E, na verdade, a beleza daquela pessoa é única e é aquilo que vai contagiar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. Você não precisa fazer igual a todo mundo, porque você é única. Né? A outra preocupação que eu tinha, a generalização em criar fórmulas para como ajudar o outro. E eu não quero. Até porque você falou que cada um é um. Sim. Então, no momento que você diz, faça isso, 3 dicas para. Isso. Né? Você acaba E eu generalizando. sempre digo, a gente está falando de senso comum, mas veja quem você é, né? Já chegou pacientes para mim em consultório e dizia assim, olha, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu dizia, me conta como é que é essa sua ansiedade. Me conta como é que você chegou até aí. E muitas vezes a pessoa, não, porque eu olhei um conteúdo e ele disse que se entrasse nisso, aí eu me conto o que é. E às vezes quando o paciente ele começa a contar, são ansiedades pontuais, são momentos que ele está vivendo. E muitas vezes é uma angústia, muitas vezes é uma preocupação e que não chega a ser
né? E aí, de tanto ele ouvir, de tanto ser, então ele acaba muitas vezes criando fórmula. E muitos pacientes não se tornam pacientes porque seguem essas fórmulas de senso comum. E isso eu me preocupo, né? Porque você tem uma história, você é único e você tem um objetivo. Você quer ser, você mesmo com a sua história, que eu sempre andei no caminho A, mas Alice, com a minha história agora eu quero viver no caminho B. Tudo bem? Vamos ver o que você precisa para você viver no caminho B. Ou por que você quer viver no caminho B. E que você tem a autonomia de criar a sua história. Né? Mesmo com os traumas, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações. E quando eu entendi, Amelie, na hipnoterapia, que eu tenho autonomia de fazer do jeito que é a Alice pessoa e a Alice psicóloga e hipnoterapeuta, eu aceitei. Por isso que eu quis tanto gravar mostrando a minha barreira. Mas me diga uma coisa, para você, está sendo fácil ser você mesma na internet? Não. Fácil nunca é, né? Mas é uma das coisas que eu quero. É que não perca essa essência e esse zelo pelo outro, para não generalizar o outro. Né? Então, assim, fácil não é porque eu ainda continuo com a barreira com as câmeras, eu estou aqui, ainda fico gelada, ainda fico nervosa. A gente ainda está preocupado com postura. Então, tudo isso eu vou interromper só um pouquinho aqui. Claro. para dizer que esse ser você mesmo, para mim é um grande desafio. Sim. Né, que você falou assim, é importante ser você mesmo. Inclusive esse podcast, ele nasceu muito com essa coisa que eu queria mostrar um pouco mais de mim. Quando eu comecei como jornalismo, não foi fazendo o que eu queria. Sim. Botando o salgadinho, chamando a pessoa que eu queria, não. Eu tinha que me formalizar num padrão, que falar de determinada forma, que é esse o padrão, né? Ok. E aí depois, para tirar isso que está engessado, que fica engessado, que de repente te jogam assim na arena e diz assim, você pode fazer o que você quiser. Se você não souber um pouco quem você é e compreender que você está num processo de transformação e que você precisa aceitar as suas potências e as suas fragilidades, os seus medos, os seus desafios, e compreender que você é um ser que tem as emoções, tudo bem, tem uma história e pode escrever uma história, você não vai conseguir. Então, ser jogada e dizer você pode ser quem você é, se você não sabe, é complicado. Entende? E entender que hoje você era uma pessoa e pode ser que a gente faça um podcast daqui a 6 meses e nós possamos estar de outra maneira, porque nós estamos em transformação e tudo bem. Porque quando a gente vai caminhando e fazendo, a gente vai descobrindo o que a gente quer ainda e o que a gente não quer. Às vezes a gente vai tendenciando a fazer o que a gente já sabe. Aí a gente fala assim, mas olha, agora eu já tô tão bem. Não quero isso, eu não preciso disso. Então, não é fácil. E aí eu faço esse exercício o tempo todo. Né? Quem me acompanha sabe disso. Não, é a Alice. Quem olha, eu tô na rede social, eu tento não estar super maquiada. Por quê? Porque quando o paciente chegar no meu consultório, ele não vai me encontrar super maquiada. Eu tento usar a linguagem que eu uso muitas vezes, simples pro paciente. Então, é esse o caminho. Aí eu vou descobrindo, aqui eu já sei que eu consigo, vou continuar fazendo assim. Né? Mas eu não deixo que isso paralise quem eu sou. É essa a questão. Né? E possa fazer com que eu possa continuar tendo gozo em estar fazendo tudo isso, porque a gente precisa fazer isso com a nossa vida, né? Não, a gente tem ângulos, olhares. E que olhar você quer? Me jogaram na arena e me deixaram ser quem eu sou. Foi assim que você me disse, né? Sim. E aí, quem eu sou? E se eles descobrirem que não tem coisa legal? Tudo bem. E se você não, você é uma pessoa, você é humana. Esses questionamentos, exatamente. Tudo bem, porque eu não sou boa nisso. Tudo bem, às vezes... E tem os haters. Sim, às vezes eu me preocupo. Porque as pessoas eu ainda não tenho haters, também ainda não sou tão famosa assim. Então... Mas tem os amigos, né, que falam assim, você poderia fazer mais assim, mais assado. E aí, às vezes... Deu certo com fulano, mas pode ser que você que quer mostrar quem você é, não é pra você fazer. Porque senão você vai ser Ctrl-C, Ctrl-V. E isso me preocupa com as pessoas. As pessoas estão vivendo vidas dos outros, né? E às vezes a gente precisa primeiro passar por isso. A gente precisa se viver aquela situação, entende? Para poder
eu me amar, para poder eu crescer, para poder eu descobrir o que eu não quero, o que eu quero. Por isso que às vezes você percebeu nas minhas redes sociais, eu sempre tento ter cuidado e dizer para que o outro, ele se avalie, ele se perceba. Para que eu não dê fórmulas para ele, porque ele é único. Perfeito. Por falar em viver a vida dos outros, e a internet? E as redes sociais? Eu acho que elas potencializam muito essa coisa de viver, de se comparar. Já chegou um momento, eu gosto sempre de me colocar, porque quando a gente diz você faz isso, você faz aquilo, parece que a gente não passa por aquilo, né? Por exemplo, teve momentos que eu não estava fazendo o que eu queria na minha vida, não estava ali, e cada vez que eu entrava na rede social e via outras pessoas fazendo o que eu queria fazer, ao invés daquilo me estimular, aquilo me paralisava. Sim. Mas chegou um momento que eu estava vivendo um momento de paralisia, de não conseguir fazer as coisas, que eu olhava a Beyoncé e me sentia deprimida. E aí, quando eu percebi isso, graças a Deus, um dia eu percebi isso, porque eu tô sempre fazendo muita coisa de autoconhecimento, né? Muitos cursos, muita leitura, cursos mesmo, eu invisto no autoconhecimento. Terapia. Porque o que acontecia? Eu fazia um pequeno produto, tipo assim, eu fazia um pequeno vídeo pra internet, que não era podcast ainda, fazia um videozinho, preparava, editava, e quando eu ia postar, eu dizia, tá horrível, tá ridículo, porque o nível de comparação era... Sim, esse é o problema. Beyoncé, ou era... ou pra Winfrey, apresentadora. Entenda, não quer que ela seja... Não, eu amo Beyoncé também. Não, quando a gente se compara, a gente tendencia a ver o que é negativo nosso. Principalmente em rede social, porque a gente vê o outro feliz. A gente não sabe nem a vida que o outro tá vivendo. Então isso é preocupante. Porque, na verdade, a gente quer viver padrões. E às vezes o outro já chegou em Y porque ele caminhou o que eu preciso aprender a caminhar. E a gente já quer chegar no Y onde ele tá. Exatamente. E outra, a gente vai chegar no Y nosso. Porque aquele Y é dele. Aquele que ele fez gera pra mim pra ser estímulo. Que se ele conseguiu, eu também consigo. Mas muitas vezes a gente se compara, tendenciando, achando que nós não vamos conseguir. Né? Então, o outro, isso preocupa muito. Ou a gente quer conseguir a mesma coisa. Isso. E que às vezes a sua essência, quem você é, a sua personalidade, não é. Às vezes você até pode chegar lá, mas você não vai ser feliz. E aí? Tem muita gente que fala assim, quando eu chegar na faculdade, quando eu me formar eu vou ser feliz. Quando eu não sei o que eu vou viver. E tá deixando de curtir e de viver o caminhar até chegar ali. E isso me preocupa. Sabe? Por isso que eu sempre digo, gente, crie boas memórias, viva, perceba, se curta. Se curta. Se hoje eu só consigo tomar essa água de coco que tá na praia, é isso que eu tenho, curta isso. Ah, mas fulano tá lá em Portugal e eu não tô na praia. Cara, um dia eu posso estar lá em Portugal, se eu quiser eu consigo. Mas será que é Portugal o lugar que eu quero ir mesmo? Será que o lugar que eu tenho vontade de conhecer não é Portugal? Mas às vezes eu tô olhando o outro em Portugal e acho que ele tá feliz. Eu tô tão preocupado se o outro está e eu não estou, que eu deixo de criar situações para que realmente eu esteja também feliz. Eu digo que a gente acaba fazendo nossa vida ser preto e branco e achar que a do outro é colorida. E por que você não pega um lápis de cor e tenta começar? Crie, comece, você consegue. Se o outro também teve, o ser humano, ele é um ser com resiliência, ele tem essa capacidade, como você disse, ele tem a capacidade de sobrevivência, ele sabe, ele diz o que te faz bem e o que não te faz bem. A vida do outro, às vezes, não é a vida que vai te fazer bem. Então você precisa saber quem é. E como é que você vai descobrir? Caminhando. A gente começou dizendo que era passos, né? Fazendo, então, errando, dando os passos. vendo o que funciona, o que não. Faz parte para descobrir o que eu quero e o que eu não quero para mim. Ninguém vai viver em sua vida, em sã consciência, uma pessoa sem erros. O erro me ajuda a descobrir o que eu não quero para mim e o que eu quero para mim. Faz parte. Ninguém vive a vida na sua vida na sã consciência sem sentir as emoções. As emoções são necessárias para mim. A gente só tem que se preocupar. E às vezes elas vêm de uma maneira negativa para te dar um sinal que você precisa perceber algo que não está lhe fazendo bem. E fazer o que eu não quero. Fazer
o que não fazer, ficar paralisado, não conseguir fazer, repetidas vezes, por meses, por anos, isso pode levar... Nós sabemos que pode, mas eu vou perguntar, isso pode levar a um transtorno psíquico? Sim, qual? Com certeza. Vai começando a gerar uma frustração, um sentimento de impotência, de incompetência, né? Se aquela pessoa já tem uma tendência também, se já havia nela, e muitas vezes ela pode entrar numa depressão, numa ansiedade realmente, tá? Então muitas coisas podem acontecer. Então pode ser um gatilho para que ela fique naquela situação mesmo, uma síndrome do pânico. Claro que são multifatoriais, tem cada fator e cada história é uma história. Mas sim, pode sim. Até porque você se acostumou a ficar ali. Por exemplo, uma pessoa que tá frustrada olhando a Beyoncé, que a Beyoncé é feliz e a Anitta é feliz, e eu não consegui sair do lugar e fazer. A tendência é, não conseguir sair do lugar e fazer. Eu não consigo, ela consegue, ela é feliz, eu não. Aí eu fico. Aí o pessoal me chama, vamos sair ali, os amigos, vamos fazer aqui, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Eu não vou, porque eu não entendo que eu preciso viver o caminho, que eu preciso viver e colorir um pouco com boas memórias, dar sentido à minha vida. E aí eu começo, não, vou ficar em casa mesmo, viu como eu sou fracassada? Viu como não sei o quê? Aí alguém fala uma coisa me elogiando, como você tá se achando fracassada, você absorve diferente. Não, fulano tá falando isso porque tá com pena de mim. Aí se fulano fala, não, fulano tá querendo me ajudar porque eu tô aqui trancado. E você começa a criar um mundo para justificar aquele seu comportamento. E quando você cria um mundo, e se você fica muito tempo nesse mundo, você começa a achar que esse mundo é real. E muitas vezes vai gerando outras situações. E a gente se preocupa, sim. Por isso que eu sempre digo, existe tudo os dois lados, tudo é transformação. Se eu consigo estar aqui, quem está assistindo também consegue um dia estar aqui, mesmo sentindo taquicardia, sentindo suor, achando que não sabe nada, porque acontece isso. Mas você também consegue. Se a Meli hoje conseguiu estar aqui, você também um dia pode ter um podcast. Então, é acreditar. Sentir o que faz sentido pra você. Não é olhar, fulano tem um podcast, fulano é feliz, eu vou ser feliz. Mas se não é isso que te leva ao teu prazer, que tem sentido pra você, não vai fazer. Lembrando que felicidade não é um equilíbrio, não é uma constância. Nós temos momentos assim, mas a gente passa pelas situações de ansiedade, como eu estou aqui, sabendo que eu consigo superar. Ela é pequena, perto do que eu estou tendo agora. Maravilha. Para o tratamento dos transtornos psíquicos, sempre nos é indicado a terapia. Sim. Né? Além, às vezes é necessário medicamentos. Vou tomar um vinho assim. E a terapia, sempre associada à terapia. Conta pra gente, assim, de uma forma popular, o que seria a terapia? A primeira pergunta que as pessoas fazem pra mim, ou às vezes algumas pessoas têm resistência, elas acham que pra ir no psicólogo tem problema, ou não sabe, é incapaz porque não sabe resolver seus problemas sozinhos, ou é doido, porque os outros usam essa linguagem dita popular. Então, a primeira coisa que eu digo, né, ir à terapia é um lugar que você vai para poder ser o que você é, sem se preocupar com julgamentos. É como você fosse, e a gente aprende no dia a dia criar capas, não no sentido negativo, mas criar capas em posturas. Eu me comporto com fulano de um jeito, com você de outro, com você de outro, com a minha mãe de outro, com fulano no meu trabalho de outro. E muitas vezes eu aprendo tantas posturas como eu tenho que me comportar, que eu esqueço como eu me sinto, que eu não paro para ver o que eu sinto sobre aquilo. E a terapia é o lugar que você vem, com um lugar sem se preocupar com os julgamentos, como eu disse anteriormente, e tira todas as capas e joga aqui. Pra quê? Pra o psicólogo ficar marocando tua vida? Não, para que ele te ajude a você assim olhar, a se reconhecer, se perceber. Eu não tinha percebido que quando eu perdi fulano, eu senti isso. Eu não percebia que quando acontece isso no meu trabalho, eu chego em casa dessa maneira. Então, para que ele pare, para ele se olhar. E as perguntas que o psicólogo vai fazendo e as intervenções que o psicólogo vai fazendo é para que você não olhe só superficial, para que você reflita e vá mais a fundo.
E aí você, quando vai se reconhecendo, se conhecendo, se aceitando, se descobrindo, vendo aonde você quer chegar, onde você não quer, qual escolha, você vai conseguindo ter mais domínio. Esse conhecimento vai lhe dando, esse autoconhecimento vai lhe dando domínio melhor dos seus comportamentos e das suas emoções. Então, muitas vezes o psiquiatra, quando ele nos passa, é para que ele passa o medicamento para aliviar os sintomas, mas o psicólogo vem para trabalhar isso. Perceber como é que eu me sinto assim. Mas Alice, eu só vou no psicólogo se eu for indicada pelo psiquiatra? Não. O psicólogo é o lugar de você se conhecer para justamente não precisar, muitas vezes, chegar a esse limite. Porque às vezes quando a gente chega a esse limite é porque a gente não parou para se enxergar. A gente não parou para a gente se olhar. É a grande benefício que eu acho da terapia é isso. A gente acaba se percebendo. Todo mundo fala, eu faço terapia com meu amigo, eu vou, saio para beber e converso dos meus problemas. Mas é diferente. A gente cria boas memórias ali, né? Cria boas memórias. Ali a gente está vivendo momentos bons. Mas a terapia é o lugar que você tira todas as capas, como eu disse antes, e se abre sem se preocupar com nada para você se conhecer. Para você se perceber. Então isso é diferente, ver o seu valor. Não é o psicólogo que vai te dar uma resposta. Eu digo muito isso para os meus pacientes quando eles iniciam a sessão. Vai ter dia que você vai vir aqui e você vai me odiar. Vai ter dia que você vai sair daqui normal. Vai ter dia que você vai sair daqui bem, feliz. E vai ter dia que você vai sair daqui triste. Por quê? Porque a gente vai mexer com as emoções, com a sua vida. E a gente precisa mexer para você poder parar para olhar. Para se conhecer, para se perceber, para ter autonomia sobre você. Para entender que se a Beyoncé tá feliz, ela tá feliz assim, mas eu também posso ser feliz e tá tudo bem. É no meu tempo, é nas minhas emoções, é nos meus sonhos, é nos meus planos e é assim. E hoje as pessoas tentam viver a vida dos outros e a terapia não é a vida do outro. A terapia é a sua vida. Não é a vida da minha mãe, não é a vida do psicólogo, é a sua vida. E aí você começa a ver como é a sua vida. Isso é valioso demais. Como é a sua vida e a influência que os outros têm na sua vida. Sim. E o quanto você deixa isso entrar, e né? Tem muita gente que faz terapia e diz assim, eu comecei a fazer terapia, parece que fulano mudou. Não, fulano não mudou. É ele que você mudou. Você mudou. O seu ângulo, o seu olhar, o seu comportamento foi mudando. Então, a terapia, ela é muito importante, até como você me perguntou antes, até para prevenir complicações lá na frente. Tem gente que pensa que só vai quando tem. Não, sim. Previna. Não, se você bem souber, previna. Que terapia devia ser tipo o exame de sangue, sim, fezes e urina. Tem que fazer. Né? Fala assim, pelo menos a cada 6 meses você tem que fazer. Eu acho que todo mundo deveria passar por uma sessão de terapia na vida. E é muito difícil, eu sei, porque o SUS... é muito difícil. E às vezes eles querem só quando é encaminhado, né? Amelie, e é importante eu dizer isso pra você também, que muita gente tem essa resistência também. Eu conheço fulana, eu tenho um amigo que é psicólogo e ele é todo doido. Como é que eu vou fazer terapia? Você não pode fazer com amigo e nem familiar. E entenda, né? Aquele também que vai estar à frente, ele também faz terapia. Porque na hora da sua terapia é a sua terapia. E na hora dos valores dele, do psicólogo, ele leva para a terapia dele. Então não se preocupe, fique tranquilo. Nós estudamos para isso e nós também fazemos terapia porque nós também temos emoções. E por falar em terapia de psicólogos, hoje nós vamos falar também da terapia, porque psicólogo também faz terapia. Então, chegamos ao quadro Meu Podcast, Minhas Regras. Vamos falar com a psicóloga Alice. E hoje eu vou ser a sua terapeuta. Vamos lá. Vamos lá. Prepara, viu? E eu gostaria de te propor a seguinte brincadeira. Você vai ser um paciente, eu não sei se tem esse termo, mas vamos brincar. Multipolar. Não sei o que ele tem, pode ser que ele não exista. Tá. Vamos lá. Vamos trabalhar agora com o mundo imaginário. Tá. Aí eu quero que faça assim, cada vez que eu falo, mudou, vamos supor, você tá falando aqui. Hoje eu tô me sentindo muito triste, muito pra baixo.
tô me sentindo feliz pra caramba, tô eufórica, eu tô numa alegria, uma felicidade. Pode entrar, por favor. Olá, doutora. Boa Oi, tarde. tudo bom? Como você se chama? Eu chamo Alice, doutora. Alice. É. Alice de quê? Alice Calisto. Então, Alice, o que traz você aqui? Ah, doutora, eu não sei nem por que me traz aqui. Eu vim só porque me jogaram mesmo pra vir aqui. A minha família mandou eu vir aqui hoje. Quem entrou? Mudou? Porque eu tenho muito desejo sexual. E sabe como é que é? Eu não sei ainda nem o que eu quero. Qualquer coisa que passa, eu já fico com vontade. É um negócio, doutora. Meu Mudou? Deus! E aí, doutora, eu me sinto triste. Eu não sinto vontade de fazer nada. Eu não sei o que eu quero, o que eu não quero pra minha vida. E a vida tem sido tão difícil. E aí meu pai fala e eu não sei. Minha mãe fala e eu não sei. E é tão complicado. Ah, doutora, eu tô em crise. Eu não sei o que eu quero escolher na minha vida. Eu não sei se eu quero esse trabalho, se eu quero esse. Se eu quero ser ali ou se eu quero ser lá. Doutora, eu não sei, tá muito complicado. É muito complicado descobrir e decidir quais escolhas eu tenho que ter. E como você se sente diante de tudo isso? Ai, você já tá intervindo ou você tá mandando? Tô intervindo. Tô intervindo. É aquela. Entrou. E como eu sinto, doutora, eu sinto que se eu for pra tal lugar, eu vou ficar assim, mas se eu for pra tal lugar, meu pai quer que eu vá pra tal lugar. E eu tô muito confusa, porque eu não sei, eles brigam muito e eles querem que eu seja formada nisso. E eu não sei se eu quero ser formada nessa faculdade de marketing. Mudou? Não sei o que falar, doutora. É a primeira vez que eu tô vindo e a minha família mandou eu vir aqui. Eu não sei nem o que eu tenho que falar pra senhora. Eu acho que eu não tenho problema nenhum. Mudou? Doutora, se eu lhe contar que eu sempre fiz terapia, eu amava minha terapeuta. Pra mim não tem vida sem terapia. Eu tenho que fazer terapia o tempo todo. E aí eu fiquei 6 meses sem, já tô me sentindo perdida. A senhora tem um remédio aí pra me passar? Filha, é o psiquiatra que passa remédio. Eu aqui é só a questão terapia. Eu posso dar um encaminhamento pra você. Doutora, a senhora pode me dar um remedinho rapidinho, porque eu descobri que tal remédio faz bem. Faz, mas não sou eu que vou avaliar, é o psiquiatra. Então eu vou passar aqui um encaminhamento pra você, tá bom? Pro psiquiatra, e eu vou passar pra você. Já tá por dentro. Exercícios físicos, tá? Você faz exercício físico? Ah, não. Tenho preguiça. Eu queria mesmo tomar um remédio mesmo pra poder achar que o remédio me resolvia logo na minha vida. Mas deixa eu te dizer, se você tomar só o remédio e não fizer... Você tem que vir aqui a terapia. Você tem tempo pra vir aqui toda semana? Tempo. Eu tenho. Mudou? Então, meu bem, eu acho que eu tô fazendo terapia mesmo porque eu não tô bem com meu marido. Ei. E assim, a nossa vida sexual é horrível, não tá muito legal. Eu acho que eu tenho vontade de ver outras coisas, sabe? Eu tenho o João e tenho o Roberto e mais o meu marido. Quem você acha que eu tenho que ficar? A gente pode... Eu posso passar um exercício pra você? Exercício? Eu já me exercício. passo exercício demais, doutora. Mas eu vou passar um exercíciozinho aqui pra você trabalhar essa questão da decisão. Sim. Tá? Porque eu não posso interferir, eu não posso dizer pra você... Mas você acha melhor quem mesmo? Eu fico com meu marido, eu fico com o João ou fico com o Roberto? Eu acho que você tem que curtir a vida, minha filha. Eu acho que você tem que aproveitar, entendeu? Se você quiser ficar com o João, com o Roberto, com o Mário, eu acho que você tem que ir. Inclusive, tem uma casa de suruba ótima que eu quero te indicar, entendeu? É isso que todo eu gostaria de te né? dizer, entendeu? Tem uma casa... Bem ali, eu vou te passar o telefone, mas você não vai dizer que eu que falei, sim. entendeu? E aí mas você pode... Tá isso. Aí você vai poder desabafar essa coisa da poligamia. E aí, sem prejudicar o seu casamento, meu amor. Aqui vai ficar tudo bem. Eu espero você na quarta seguinte. Beijo! E se mandou, doutora, eu não quero mais viver? Ai, amei. E aí, o que o psicólogo faz diante de tudo isso, né? Cada pessoa que pode chegar com a mesma temática, pode chegar com a mesma situação, mas ela é única. E a gente faz ela perceber. Como eu brinquei ainda agora, com quem eu fico? Meu marido, Roberto ou João, sei lá. Nem lembro mais o nome dos boy. Mas você não tem como você saber. Você precisa, o paciente precisa falar para que ele se reconheça e entenda o que tem. Às vezes nem é nem A, nem B, nem C. É o D. E aí a terapia vai te ajudando a você se conhecer, se descobrir e você vendo o que é bom e o que não é bom para você.
Então, isso é importante. Eu amei ser paciente. Eu sou paciente. Ai, se eu contasse todos os casos. A psicóloga também faz terapia. Você faz terapia, não é isso? Faço. Sempre. E com relação a essa exposição da criação a criação de conteúdos digitais, você fez... Isso entrou em pauta? Entrou, claro. Entrou, né? Já entrava antes, né? Era o medo da falha, né? O medo de... Porque eu não queria ser igual a todo mundo. Assim, eu não me identificava com o que alguns faziam. E aí eu tenho que ser assim... Então, eu não quero ser assim. Porque quando a gente faz terapia há muito tempo, a gente começa a entender e a trabalhar nossa aceitação de quem a gente é. Então, se o outro é assim, tudo bem. O outro é assim, ele dá o que ele tem. Mas eu não tenho só isso. Eu quero poder dar mais. Ou eu tenho isso. Então, a aceitação me ajudou muito. Reconhecer quem eu sou e aceitar quem eu sou, né? E entender que, além de psicóloga, eu também sou uma pessoa. Eu sou humana. Então, assim, aí foi me ajudando a trabalhar isso. E... ter um objetivo, onde eu quero chegar com tudo isso e quantas pessoas eu quero alcançar com tudo isso, né? O significado foi dando toda uma diferença e aí vai me dando um sentido para a vida também, apesar que minha vida não é bombeada e guiada por isto, mas é mais uma coisa que me faz bem. Vamos dormir, que hoje é podcast que fez com a Amelie. Mas é bem isso mesmo. É isso, né? E na verdade, e desmistificar também. Nem todo mundo que chega logo com um propósito ou com um porquê tá vindo. E se você não sabe por que ir, vá. Dê o primeiro passo. O primeiro passo é conhecer. Se conhecer, se perceber e vá. Não lhe faz mal. Previne problemas na saúde mental. Então, assim, é prevenção. Então, faça, se conheça. Tenha base para seguir novas etapas na sua vida. Então, se fortaleça. Se aceite. Então, isso é belo. Não deixe só a vida do outro. Isso. Vamos nos permitir, pois não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há... Só eu cantando, gente. Pra viver, vamos nos permitir, pois não há tempo... É isso aí, gente. Chegamos ao fim aqui do podcast De Frente com a Amelie. Hoje, de frente com a Alice Calisto, que deu um show aqui de autoconhecimento. E agradeço muito sua vinda aqui. Agradeço esse compartilhar de experiências, de conhecimento, de se expor, de mostrar sua vulnerabilidade, de enfrentar as câmeras, né? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, né? E a gente brincou um pouco sobre a terapia, mas isso é na maneira descontraída, mas dizer para que todo mundo, né, possa respeitar a sua individualidade, buscar sempre cada vez mais estar bem. E que todo mundo possa me seguir lá no Insta para me dar essa força de continuar enfrentando as minhas barreiras e para que a gente possa também desmistificar e tornar simples, né, o que era a humanidade, mas também o que é a terapia e o processo terapêutico. É isso aí. Obrigada, Amelie. Eu que agradeço. Obrigada. O Insta da doutora é @Alice Calisto PSI. Isso aí. E me siga no canal do YouTube, De Frente com a Amelie. Curta, compartilhe e se inscreva. Se inscreva no canal que nós precisamos de você. Beijo grande, obrigada, até a próxima.